Bora para mais uma aula que vocês me solicitaram. O tema de hoje é afastamento. Eu gosto muito desse tema, eu acho muito interessante, porque existem algumas ações estratégicas que você, como gestora de saúde, pode fazer e ajudar a empresa aí na sustentabilidade do negócio, até diminuir custo para a empresa, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho na prática como funciona, só para a gente dar uma contextualizada aqui. Bom, o afastamento do trabalho ocorre quando um colaborador não comparece à empresa para realizar suas funções durante um determinado período de tempo. A CLT é a responsável por estabelecer as situações em que o trabalhador tem direito ao afastamento sem que haja prejuízo ao seu salário. Para ter direito a este benefício, o funcionário precisa comprovar sua ausência. Caso a comprovação não ocorra, conforme previsto na lei, através de atestados médicos, ele poderá ter desconto em sua folha de pagamento. Deste modo, a empresa garante que a legislação seja cumprida e que não haja nenhum prejuízo computado para a empresa quanto para o colaborador. Tá? Quais são os tipos de afastamentos pela CLT? Eu trouxe dessa forma porque é importante a gente falar de uma forma prática e clara, né, qual é a diferença de absenteísmo para afastamento. Apesar de tudo ser afastamento, quando a gente fala assim, você faz gestão do seu absenteísmo, quando a gente fala esse termo, você está fazendo gestão apenas dos atestados médicos. Quando você faz gestão do absenteísmo, Bom, quando você fala gestão do absenteísmo, é quando você faz indicadores, você acompanha o controle de entrada de atestados na sua empresa. Quando a gente fala gestão de afastados, é quando você faz o controle dos afastamentos previdenciários, tá bom? Entendeu a diferença? Mas a gente tem algumas regrinhas que eu vou falar mais para frente também para tentar contextualizar e deixar mais claro essas informações para vocês, tá? Bom, afastamento, aquilo que eu te falei, né? Tudo é afastamento, mas absenteísmo se refere a atestado médico. Ocorre quando o colaborador é acometido por uma doença ou sofre algum acidente. Nessa situação, ele pode se afastar de suas atividades profissionais durante um período da sua recuperação. Mediante a apresentação de um atestado médico, a empresa deverá pagar normalmente o salário durante a sua ausência, porém, apenas os primeiros 15 dias de afastamento. Aqui, gente, aqui tem uma pegadinha que eu vou falar para vocês no próximo slide, tá? Ultrapassando este período, a responsabilidade pelo pagamento do salário fica por conta do INSS e o colaborador deverá passar por perícia médica agendada pelo próprio INSS, tá bom? Vamos voltar aqui só nesse parágrafo, de novo, tá? Mediante atestado médico, a empresa poderá pagar normalmente o seu salário durante sua ausência apenas durante os primeiros 15 dias. Só que tem uma informação aqui que tem muita gente que não sabe. Vou passar aqui, ó. Há uma previsão legal contida no artigo 75 e na instrução normativa do INSS. Eu vou deixar essa aula aqui para vocês no link do vídeo aqui, para vocês terem essa aula, para vocês terem acesso a esse artigo aqui, tá? O que ele fala? Que atestados intercalados ou consecutivos que ultrapassem 15 dias também não é responsabilidade da empresa. Então, o que é? Ó, vou ler aqui para vocês. Caso o colaborador apresente na empresa mais de um atestado inferior a 15 dias, mas a partir da soma dos dias de afastamento, aqui, ó, outra pegadinha, gente, tem 3 pegadinhas aqui que eu vou explicar para vocês, tá? Primeira pegadinha, para deixar bem explicadinho. Até deixei um exemplo aqui embaixo, né? Eu sou colaboradora, eu peguei um atestado de 8 dias, de um CID, aí a pessoa acha que tem que ser o mesmo CID. Eu peguei atestado de, sei lá, não estava bem, estava ansiosa, de F41, problema de saúde mental. Aí eu me afasto, eu vou lá, volto, trabalho mais 10 dias, sei lá, 30 dias, né? E aí eu pego mais um atestado de 15.
com a somatória desse 8 mais de 15, ultrapassou os 15 dias, certo? A empresa pode me chamar e falar, Anne, você está sendo encaminhada para o INSS por causa disso, disso, disso. O que a regra fala? Se eu apresentar vários atestados num período de 60 dias, tem que estar 60 dias corridos, tá? Só que o CID não precisa ser o mesmo, ele pode ser da mesma classificação. Por exemplo, se eu pego um CID de osso muscular lá, eu não estou bem, peguei um atestado de CID-F, CID-M. Aí, beleza, eu pego 15 dias de atestado. Aí depois eu trabalho mais 10 dias. Aí depois eu pego mais 15 dias de atestado com o CID-F, é outro CID. Aí a empresa é obrigada a pagar. Mas se eu pego com outro, eu tô com dor muscular em outro lugar, mas é da família do CID-M, eu sou encaminhada para o INSS. Entendeu? Gente, deixa aqui nos comentários. Se essa parte ficou confusa para vocês, pode mandar mensagem aqui para mim que eu explico direitinho depois, tá? Mas é simples assim, desse jeito. Por isso que eu falo que é importante ter conhecimento da parte legal da coisa. Tem muito RH tem muita empresa que acaba pagando dias de afastamento. Gente, 1 hora homem trabalhada é um custo em dobro para a empresa quando o colaborador é afastado. Por isso que eu falo que a gestão do absenteísmo e a gestão do afastamento é extremamente importante e estratégico para a saúde da empresa. O gestor que não se liga, né, na importância do que que essa gestão do absenteísmo, do afastamento tem, é porque não sabe a importância que você registrou o colaborador. Agora você tem que fazer de tudo para ele estar sadio e saudável vindo trabalhar todo dia. A ausência daquele colaborador te traz muito mais questões, problemas como que eu posso dizer, gente? Agora sumiu. Traz muito mais prejuízo financeiro do que você colocar uma pessoa estratégica ali para cuidar disso. Entendeu? Bom, vamos avançar então. Afastamento pelo INSS. Esse é interessante e é importante a gente saber também. A gente tem 2 classificações aqui, o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário, tá? O auxílio-doença comum, o que ele tem direito e como funciona? É a modalidade em que o trabalhador é afastado por alguma doença que não tenha relação às suas funções laborais. Por exemplo, pode ser uma cirurgia eletiva, que vai ultrapassar 15 dias de afastamento, né? Eu fiz uma cirurgia, sei lá, de qualquer... Ou até mesmo um agravamento de alguma doença que você tem, uma pneumonia, uma conjuntivite. Tudo que ultrapassa os 15 dias, tá? É um auxílio-doença comum. Para você ter direito ao auxílio-doença comum e o INSS pagar o seu salário, para você estar coberto e ter direito a esse benefício, você tem que ser contribuinte durante 12 meses já. Você já tem que ter trabalhado numa empresa que pagasse o seu INSS, você contribuiu. Se não, por exemplo, você acabou de entrar, você é um jovem aprendiz, ou um estagiário, ou uma pessoa que acabou de entrar no mundo aí da formalidade da CLT, e aí você não tem esses 12 meses ainda contribuídos, então você não tem direito ao auxílio-doença comum, tá? Infelizmente. Você vai ficar afastado sem a remuneração da empresa e do INSS em casa. Mas você tem, se você já contribuiu durante 12 meses, você tem esse direito do afastamento previdenciário. Porém, tem outra pegadinha aí. Como é um afastamento de doença comum, o INSS, pela lei, a CLT, tira o direito da empresa de pagar o seu FGTS nesse período de afastamento. E isso pode te prejudicar na sua aposentadoria lá na frente, na somatória. Quem não tem entendimento e conhecimento sobre esse assunto, às vezes só lá na frente que vai entender, eu me afastei, fiquei 2 anos afastado e você ficou, e era um auxílio-doença comum. E aí você ficou 2 anos sem contribuir, sendo que você podia ter pago você por fora. E aí você deixou de contribuir 2 anos para sua aposentadoria lá. Olha como é interessante isso, tá? E também, quando você retorna do auxílio-doença comum,
você não está protegido por lei pelo quesito estabilidade. Ou seja, você poderá, sim, ser demitido assim que você retornar. Tá bom? Afastamento por doença, auxílio-doença acidentário. Esse aqui é interessante também. Essa categoria poderá ser classificada de duas formas: acidente do trabalho ou doença ocupacional quando comprovados. Aqui, gente, aqui é uma coisa muito delicada, porque envolve setor de saúde ocupacional e o setor de segurança ocupacional. Para a empresa, para o colaborador, como que eu posso dizer? Porque assim, para a empresa é ruim você afastar um colaborador por acidente de trabalho ou por uma doença ocupacional. Ela está atestando que aquela atividade foi insalubre para a saúde daquele colaborador. A empresa tá, uma vez que ela afasta, óbvio, não tem jeito. Por exemplo, sei lá, eu estou trabalhando na empresa e aconteceu alguma coisa comigo, me acidentei lá dentro, não tem jeito. Eu sou afastada. Mas eu sou uma colaboradora que trabalho em algum setor que aquela minha atividade prejudicou minha saúde. Uma bursite, eu tive uma tendinite, não tive pausas adequadas, estou trabalhando, fazendo hora extra, eu consigo comprovar isso e acabo comprovando que eu tive uma doença ocupacional. Isso é muito prejudicial para a empresa. O colaborador volta com estabilidade, né? Ele é obrigado a pagar o FGTS daquele colaborador o tempo que ele ficar afastado. Então, é bem complicado a questão do afastamento do auxílio-doença. É interessante para o colaborador, claro, como segurado, ele tem que estar segurado, né, com relação a todas essas ele tem que estar respaldado por todas essas questões burocráticas, né? Então, por isso que é importantíssimo ter conhecimento dessas situações, tá? Só para concluir aqui, agravamento de doença por movimentos repetitivos, bursite ou doenças que prejudicam a saúde mental, como ansiedade, depressão ou até mesmo a síndrome de burnout, né? Assim que comprovada, claro, por relatórios médicos, esse colaborador ele pode se afastar por doença ocupacional. Neste caso, o colaborador, só para a gente concluir, terá uma estabilidade de 12 meses após o retorno ao trabalho, ou seja, ele não pode ser mandado embora no seu retorno, tá? E a empresa deverá pagar normalmente o seu FGTS. Vamos para o próximo. Vamos lá. Aqui, o que eu quis deixar como eu acho que a gente tem que pensar nas oportunidades que a gente tem mediante ao trabalho que a gente oferece na empresa como uma gestora de saúde ou como uma parte de uma equipe médica, equipe de saúde na empresa onde você atua, tá? Acompanhar qual que é o papel, de quem que é a responsabilidade, o que eu acho que seria muito legal a responsabilidade do enfermeiro que está ali, né, tendo essa oportunidade na mão. Acompanhar todo o processo de afastamento do colaborador, né? Se a gente está ali para cuidar das pessoas, eu acho que é interessante a gente fazer esse papel, fazer esse trabalho de uma forma genuína, de uma forma profissional, mostrando o quanto você está preocupado, tanto com a saúde do colaborador, quanto com a saúde financeira da sua empresa, o quanto você pode contribuir, o seu trabalho pode contribuir, né? Apoiar no apoio do tratamento daquele colaborador, até mesmo para você ver que ele está bem direcionado, que ele não está solto na rede, que ele está tendo um acompanhamento médico de perto, né? Que está tendo um acompanhamento adequado para ele não ficar indo para a PS à toa, gastando o plano de saúde de forma irregular. E, por fim, eu acho que é uma das coisas mais humanizadas que a equipe de saúde pode fazer, é você acompanhar o retorno de forma saudável desse seu colaborador que você está acompanhando, que você está cuidando, né?
de quebra, isso vai fazer a diminuição dos afastamentos, das faltas, vai aumentar a motivação e a produtividade desse colaborador, vai conseguir reduzir os riscos de multas e processos trabalhistas, e fora que vai ter o fortalecimento da imagem, tanto da equipe de saúde e da imagem da empresa, né? Então, para você ver, é um ciclo vicioso, né? De um bom trabalho em equipe, de uma boa gestão aí, tá? E aí, para finalizar, eu queria trazer também outros tipos de licença, que eu acho que, na minha opinião, não é uma responsabilidade da equipe de saúde, da enfermeira, do enfermeiro, da equipe do RH, 100% do RH, mas eu acho que é interessante ter conhecimento, nem que fosse de forma básica, mas é importante ter conhecimento, porque tudo é licença, né? Tudo é afastamento. Então, tem a licença maternidade, tem a licença paternidade, a licença de casamento, serviço militar obrigatório, licença através por conta de óbitos e de licença não remunerada, que também existe em algumas empresas, dependendo do cargo que a pessoa tem na empresa, ela tem essa possibilidade, acontecer alguma coisa na vida dela, ela pede um afastamento do cargo, ele não é demitido, mas dá uma licença aí no contrato e ele fica não remunerado por um X tempo, mas aí não é uma questão de gestão de saúde, não, tá bom? Bom, era isso, tá? Eu espero que vocês gostem. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, podem ficar à vontade, pode me chamar, que eu vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês. E aí manda aqui para mim, se vocês querem mais algum tema aí que eu vou trazer para vocês, tá bom?